Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos processos mais fundamentais para a vida, como as nossas células geram energia. Mas olha, vamos fazer isso de um jeito um pouco diferente. Em vez de uma aula de biologia tradicional, vamos imaginar isso como se fossem duas estratégias econômicas que toda a célula usa para se manter funcionando. Então a pergunta que fica é essa: quais são essas duas maneiras que uma célula tem de ganhar a vida? Para a gente entender as estratégias, primeiro a gente precisa conhecer a moeda que todo mundo ali dentro está querendo. E essa moeda se chama ATP, ou trifosfato de adenosina. Pensa nele como se fosse o dinheiro universal dentro de qualquer célula. Qualquer coisa que acontece, desde uma contração muscular até um pensamento, tem um custo em ATP. Os dois sistemas que a gente vai explorar têm exatamente o mesmo objetivo: fabricar essa molécula. Vamos então para a primeira estratégia, a mais direta, a mais antiga. A gente pode chamar ela de a economia do mercado de rua. É aquela coisa rápida, sabe? Direto ao ponto, sem muita burocracia. Uma solução de energia para já. E o legal de ver aqui é a simplicidade da coisa. É pura química. Uma enzima, que age como se fosse um comerciante, pega um grupo fosfato de uma molécula, o substrato, e entrega direto na mão de um ADP, que é tipo uma nota descarregada, sabe? E aí, transforma ele em ATP. É uma troca 1 para 1, sem intermediário nenhum. As regras desse mercado são bem claras. Ele funciona no citosol, que é tipo o espécie público da célula. É uma reação química direta, não precisa de oxigênio para acontecer e por isso mesmo é um processo evolutivamente muito, mas muito antigo, presente em quase todos os seres vivos. O grande exemplo disso tudo é a glicólise, que é a quebra inicial da glicose. Mas aqui está a grande sacada. É uma estratégia ótima para conseguir energia na hora, mas o lucro é bem baixo. A glicólise só consegue extrair uma pequena fração da energia total que está na glicose. É um começo super importante, mas não é nem de longe o suficiente para sustentar organismos mais complexos. E isso nos leva direto para a segunda estratégia, que é muito mais poderosa. Se a primeira era um mercado de rua, essa aqui é tipo o sistema financeiro global. É complexa, absurdamente eficiente e funciona num lugar super especializado, a mitocôndria. Essa imagem aqui já mostra a grandiosidade da operação. Isso é a fosforilação oxidativa. Não é mais uma troca simples, não. É uma linha de montagem, uma verdadeira usina de força construída ali na membrana interna da mitocôndria, projetada para uma coisa: produzir ATP em escala industrial. Então como é que essa usina funciona? O processo tem um nome: quimiosmose. Primeiro, umas moléculas especiais, tipo o NADH, chegam carregadas com elétrons cheios de energia. Imagina que são os caminhões de entrega de combustível. Elas descarregam esses elétrons numa cadeia de proteínas. A energia que eles liberam é usada para bombear prótons para um lado da membrana, criando uma espécie de represa de energia. E aí vem a parte genial. Esses prótons voltam com tudo, passando por uma turbina molecular incrível chamada ATP sintase. É esse fluxo, que nem água passando numa hidrelétrica, que gera força para produzir uma quantidade gigantesca de ATP. Para entender melhor, a melhor analogia para esse fluxo de elétrons é pensar numa pilha. Sabe, do mesmo jeito que os elétrons correndo por um circuito acendem uma lâmpada, o fluxo controlado de elétrons da mitocôndria cria uma força eletroquímica. A célula é esperta, ela captura essa energia, transforma na tal represa de prótons e então usa isso para fabricar ATP. Agora a gente pode pensar que essas duas economias são independentes uma da outra, né? Mas a verdade é que elas estão profundamente conectadas. O mercado de rua, na verdade, fornece a matéria-prima essencial para a grande usina de força global funcionar. A gente viu que a glicólise, o nosso mercado de rua, era pouco eficiente, certo? Isso acontece porque ela só começa o trabalho. A maior parte da energia química da glicose não vira ATP ali, ela fica guardada no produto final da glicose, uma molécula chamada piruvato. E é aqui que a gente vê a conexão na prática. O piruvato, que foi gerado lá no citosol, é transportado para dentro da mitocôndria. Lá dentro ele é processado para alimentar o ciclo do ácido cítrico, que por sua vez vai gerar mais daqueles caminhões de energia, o NADH, para abastecer a grande usina da fosforilação oxidativa. E o mais incrível de tudo é que não são só os carboidratos que entram nessa. Esse sistema é o ponto de encontro de todo o metabolismo. As vias que quebram gorduras e proteínas também produzem moléculas que alimentam essa mesmíssima usina central. Isso só reforça aquela ideia de um sistema financeiro global, que integra diferentes fontes de capital para gerar lucro. Tudo bem, vamos ao que interessa: os números. Chegou a hora de comparar os lucros de cada uma dessas economias de energia e ver o quão diferente é o resultado final de cada uma.
Esse quadro aqui resume tudo de forma perfeita. De um lado, a gente tem o nível do substrato. Acontece no citosol, é uma transferência direta, não precisa de oxigênio e o lucro é bem baixo, uns 2 ATPs por glicose. Do outro lado, a fosforilação oxidativa acontece na mitocôndria, usa o gradiente de prótons, precisa de oxigênio e o lucro é massivo, de 26 a 28 ATPs. A diferença é brutal. Esse diagrama mostra o fluxo completo. Dá para ver os pouquíssimos ATPs que são gerados direto na glicólise e no ciclo do ácido cítrico. É o lucro do mercado de rua. Mas a esmagadora maioria, a maior fatia do bolo, vem lá no final, na usina de força da mitocôndria. Então, no final das contas, somando tudo, a quebra completa de uma única molécula de glicose, usando as duas economias juntas, rende algo em torno de 30 a 32 moléculas de ATP. E isso representa uma eficiência de mais ou menos 34% na conversão da energia da glicose em ATP. Pode não parecer um número gigante, mas em termos de conversão de energia, isso é impressionante. É muito mais eficiente, por exemplo, do que a maioria dos motores de carro que a gente usa. E essa citação aqui resume a importância evolutiva disso tudo. A invenção dessa usina de força mitocondrial não foi só um pequeno ajuste. Foi uma verdadeira revolução na história da vida, que permitiu um aproveitamento de energia muito, mas muito maior. E a gente termina com essa reflexão. Com tanto ATP disponível, que novas possibilidades se abriram para a vida. Pensem só, cérebros complexos, corpos multicelulares gigantes, a capacidade de movimento rápido. O domínio dessa produção de energia em massa não só sustentou a vida, ele permitiu que ela se tornasse algo espetacularmente complexo e diverso.